Gravando. Já vou continuar. Muito bem. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo? Tá travando. Irmãos, vocês estão vendo aqui? Vamos lá. Só colocando o pessoal aqui. Já vou voltar, tá? Voltei. Ótimo. Muito bem, Estamos de irmão. volta. Até aqui, alguma dúvida? É um pedido. Na realidade, nenhuma dúvida. É um pedido. Fala mais devagar. Se você não prestar atenção na sua boca, que nem eu falo para as crianças, gruda na boca do pastor, senão vocês não vão entender nada. Não estão entendendo nada. Tá bom. Ok, vou tentar, vou falar mais devagar, gente. Tentar não acelerar tanto. Ok. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Tudo bem? Ok. Ok. Então tá ótimo. Ok. Vou continuar então, tá? Beleza. Tá gravando já. Marcelino, eu queria um pouco de café. Se o Marcelino puder dar um pouco de café aí, que tá tomando. Aqui, amado. Obrigado. Só um pouquinho, pessoal. Já é 3 tarde já. Rapidinho. Só... Ah, não. Tá gravando sim. Beleza. Tô voltando então. Ok. Eu pensei que tinha parado de gravar a aula. Então, voltando. Estão vendo a tela? Estamos. Ok. Beleza. Então vamos lá. Continuando. Pois bem, agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a sua segurança enquanto apóstolo lá. Entendeu? Eu elenquei assim mais ou menos aqui o tópico seguinte, que vai até o final da aula agora. Esse próximo passo. Então, ali ele apresentou ali, falando como é que, no caso do evangelho dele, ele não tinha nenhum problema junto, e agora ele vai continuar. Eu preciso aqui que... Deixa eu ver rapidinho, só desmentir outra pessoa. Eu vou querer que... Deixa eu ver... Davidson já foi... Vera... Marinete! Lê para nós o versículo 16 do capítulo 2, por favor. Só apertar o microfonezinho vermelho aí. Né? Aí seu áudio vai estar habilitado. Deu, Vitor? Ah, sim. Só fala um pouquinho mais alto, por favor. Qual é a passagem que você falou? Desculpa. Versículo 16 do capítulo 2. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras das leis. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Amém, Marinete. Muito obrigado. Ok. Agora, gente, vai acontecer um episódio que Paulo vai relatar. O que acontece? Paulo foi lá para o concílio em Jerusalém, tá? Saiu os cristãos lá, a liderança se reuniu e falou sobre a questão ali da vida dos gentios entre os judeus cristãos. Beleza. Daí, Pedro resolve ir visitar ali a igreja que o apóstolo Paulo ali tinha meio que fundado lá em Antioquia da Síria. Ou seja, a parte mais ao norte ali de Israel. Já tinha muito gentio ali dentro, não eram judeus. Uma vez que ele estava lá, Pedro, quando ele chegou, ele comia com gentios, se alimentava junto com eles. Esse tipo de almoçar com outra pessoa era algo que significava muito. Era uma comunhão que eles mostravam ter com os judeus com outra pessoa. Se ele almoçava com aquela pessoa, tinha um significado muito grande.
significava que eles compartilhavam das mesmas ideias, comungavam dos mesmos interesses e da mesma fé. E Pedro, quando foi para Antioquia da Síria, ele estava almoçando, comendo com os gentios. Leni, eu só desliguei o seu áudio aí para não ficar dando interferência. Oi, Leni, tá tudo... você tá me ouvindo? Leni, ah, beleza. Eu só desliguei o seu áudio só para não dar interferência, tá bom? Mas tá tudo certo. Tá todo mundo desse mesmo jeito, tá? Ok. No final, eu vou abrir o áudio de todo mundo para a gente conversar um pouquinho. Pois bem, uma vez que Pedro foi para lá, de repente, uma outra comitiva chegou lá para a região da Galácia ali e... Oh, da Antioquia da Síria. Agora eu vi. Oi. Ah, Albanete. Bem-vindo, Albanete. Muito bem. E aí chegou uma outra comitiva que até pode ter, provavelmente ela tenha mentido, falando que veio da parte de Tiago, do apóstolo Tiago, para tentar endossar ali, trazer aqueles costumes judaizantes, aqueles gentios. Então, assim, se Pedro estava de manhã, de tarde, de noite, comendo com o pessoal, aos poucos ele começou a ir se afastando dos gentios ali. Aí, por quê? Por causa daquele grupo, assim, onde ele era conhecido de judeus, não condená-lo, entende? E isso fez com que outras pessoas ali, que depois daquele concílio entendiam, no caso, o evangelho gentílico ali que Paulo estava pregando, que sabiam que não tinha nada de errado e estava totalmente correto e tinha inspiração divina, quando eles começaram a tomar esse tipo de conduta, de começar a não querer mais sentar com gentios, de já começar a pegar aqueles hábitos judaicos ali, Paulo viu que a implicação daquilo ali era perverter a fé. Tinha implicações negativas para os gentios. E aí Paulo censura Pedro na frente de todo mundo. E aí ele vai relatar esse diálogo aí. Ele diz que Pedro se tornou reprovável. E vem colocando: sendo tu, judeus, vives como gentil e não como judeu, na hora que Pedro estava lá comungando com eles, almoçando com eles, sabe, vendo que aquelas coisas ali, que inclusive vocês vão lembrar lá que no capítulo 7, se eu não me engano, de Atos, Pedro tem aquela visão dos alimentos impuros que desceu, e o próprio Pedro viu que aquilo ali era coisa da dispensação antiga, que agora que Cristo veio, salvou a nós ali, morreu na cruz, aquelas coisas não valiam mais nada, não tinha por que Pedro estar voltando ali aqueles antigos costumes, mas ele estava fazendo isso por causa daquela outra comissão de judaizantes que chegaram lá para ver como é que estava a igreja. E Pedro meio envergonhado, aí Paulo vai, e por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Por que você está começando agora, você fazendo esse tipo de coisa, Pedro, você está dando razão ao argumento errado dos judaizantes. Se você tomar esse tipo de conduta, rapidamente eles vão ganhar força e os gentios vão começar a achar que vão ter que se circuncidar sim. Que vão ter que, no caso, observar as leis dietéticas do Antigo Testamento, a guarda do sábado. No versículo 15 vai continuar: nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, isso aqui era o que todo judeu acreditava. Todo judeu pensava dessa forma ali, já que eles, desde nascença, eles tinham acesso à leitura, à lei, à Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Os gentios não tinham isso. Então, e com eles teve a antiga aliança, então eles sempre pressupunham que eles eram, no caso, judeus por natureza, não eram pecadores como os gentios eram. Então aqui ele estava meio que falando ali como um judeu. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido que Jesus, para que nós fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Um comentário nisso aqui, gente. Essa conversa aqui que Paulo está tendo com Pedro, bem acertadamente, eu vi um comentário você colocando que essa aqui não era uma coisa nova. Ou seja, o próprio judeu do Antigo Testamento sabia que a justificação era pela fé. Aquele discurso que... Oi, mãe. Vai me ouvindo daqui? O pessoal aqui não está se queixando de estar sem som, não. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Ah, beleza. Okay. Você não está me ouvindo, Marinete? Tá ouvindo pouco? O que foi? Ah, não, ela tá ouvindo sim, mãe. Ela tá ouvindo sim. Ela fez o jet ski brincando. Tá? Ok. Rapidinho. Continuando. Então, quando ele vai falando... Alguém tá falando comigo aqui? O que é? Não. Tudo bem. Ok. Sei que alguém tava falando comigo.
Bom, quando ele vem colocando, o judeu, ou seja, aquele que meditava na lei do Antigo Testamento, já tinha consigo que não era a lei que guardava, que salvava o homem, não. Era a fé. Vocês vão lembrar lá no caso Davi falando lá nos Salmos lá, bem-aventurado o homem que não é imputado pecado. Vocês vão encontrar lá que todo o sacerdote fazia o sacrifício pelo povo. Essa é a nossa noção, às vezes, que faz pensar que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo é pela fé, não procede, gente. Desde o Antigo Testamento eles sabiam que era pela fé a salvação. E a ideia ali, no caso de tentar guardar a lei para se tornar justo diante de Deus, era uma interpretação equivocada. Vocês têm que lembrar também que alguns dos judeus não tinham tanto acesso à escritura, mas assim as tradições rabínicas, que eram ensinadas aquelas leis, uma coisa muito rigorosa em relação ao sábado, aos alimentos, ao que era definido como trabalho. Muitas dessas coisas ali eram interpretações rabínicas, não era o que estava escrito no Antigo Testamento. Mas como alguns não tinham acesso, os rabinos ali começaram a fazer um emaranhado de interpretações ali totalmente equivocadas e começaram a colocar isso para os judeus. Mas eles, em geral, sabiam que a salvação era pela lei, ou pela fé, e não pela lei. E ele vem continuando aí. Mas, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está dizendo aqui é que, se o raciocínio judaizante estava perto, então era essa a consequência que tinha no Evangelho. Se o homem precisava ali guardar continuamente todos aqueles ritos ali e seguir aquela forma, aquele estilo de vida ali para ser justificado diante de Deus, então, no caso, Cristo estava sendo um ministro do pecado. Afinal de contas, os judeus que abraçaram, os judeus e gentios que abraçaram a fé cristã continuavam guardando o sábado, continuavam guardando aquelas leis dietéticas, continuavam guardando aquele tanto de coisa que o judeu considerava pecado. Então, assim, aquilo ali não estava transformando a vida deles. Então, assim, ele vem colocando. Se esse tipo de raciocínio está correto, então Cristo era um ministro do pecado. É isso que acontece? Ele, não! Absolutamente que não! Errado está a interpretação deles aí. E ele vem colocando ainda. Por quê? Se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo constitui transgressor. Ou seja, se eu vou tornar a edificar aquele sistema ali, daquela interpretação equivocada judaizante, eu mesmo estou sendo um transgressor ali, estou desviando do evangelho. Se, no caso, você está com essa conduta aí, que você já viu, Pedro, que essas coisas foram sombras que já passaram, que Cristo nos libertou todas delas, e você, quando chegou aqui à igreja, com os gentios aqui, estava comendo com eles, sabia, com plena ciência de que era. Agora, se você está voltando, porque os outros judaizantes estão chegando aí, você se sente um pouco constrangido por ele, se você está voltando a fazer aquilo ali, você está num transgressor. Você está retornando a edificar aquilo que você um dia destruiu. Não entende isso agora? Isso aqui ele está falando ali. Esse tipo de conversa, a gente já mostra o impacto que teve essa questão lá na igreja primitiva. A ponto de duas grandes autoridades da igreja ali terem se confrontado ali e Pedro ter vacilado. Ele vem comentando que até o próprio Barnabé estava começando a dissimular aí junto com isso. Adotar uma postura quando os gentios estavam por perto e outra quando os judaizantes ali, aqueles que eram mais ferrinhos ali da linha mais de Jerusalém, estavam ali por perto. E aí ele vem colocando a questão que vem colocando aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aqui, no caso, ele vem colocando o raciocínio ali, no caso, como ele morreu para a lei, para tudo aquilo ali. Todo cristão que abraça a fé em Cristo, pela fé, ele tem que entender que o sacrifício de Cristo, ou seja, ele triunfou sobre as exigências da lei, assim como Cristo, e agora está, no caso, teve vitória no pecado e na morte. Aquilo que Cristo fez imputa-se a ele, vale para ele. Então, ou seja, se ele morreu ali para aqueles antigos costumes ali, agora ele vive para Deus. Isso se resume ao fato dele ter ciência, plena consciência de que está crucificado com Cristo. Tá?
Irmã Vânia, tá me ouvindo? Irmã Vânia, Sim. tá me ouvindo? Oi? Oi, Vânia, tudo Sim, bem? Você pode ler o versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas para nós, por favor? sim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, Vânia, muito obrigado. Ótimo, gente. Esse é um ponto sobre a questão da doutrina da justificação pela fé. Diga-se de passagem, gente, eu até hoje, assim, pesquisando, eu nunca vi nenhum outro sistema religioso com alguma semelhança. Todos os demais sistemas de crença vão associar ou ao universalismo, ou seja, todo mundo uma hora vai para o paraíso, independente da vida que você leva, ou a um sistema de meritocracia, ou seja, você tem que fazer por onde, a sua moralidade tem que ser impecável. Somente na fé cristã que você tem um sistema de justificação pela fé. Você crê a tal ponto que Cristo, o que ele fez para você, vale para você se tornar aceitável diante de Deus. O receio que os judaizantes assim podiam, e que algumas pessoas hoje até podem ter, e se eu pensar dessa forma, então isso aí não está me dando uma carta branca para mim poder viver uma vida pecaminosa? No final das contas, não importa somente o que eu creio, independente da vida que eu levo? Isso é uma interpretação equivocada. Aqui, por esse texto aqui, Paulo ainda não, né, até a parte que a gente chegou, a gente ainda não desenvolveu total, mas fica subentendido como que ele vê, ele vem como, quando ele vem colocando, estou crucificado com Cristo, aqui ao mesmo tempo que ele está se identificando ali na obra que Cristo fez por ele, ao mesmo tempo ele está mostrando o velho homem dele. A antiga vida que ele levava foi crucificada, abandonada. Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí também é uma implicação que fala da vida, da transformação de vida que Cristo gera na pessoa. Se for pegar pelo raciocínio apenas lógico, uma forma de pensamento linear, a pessoa pode pensar que essa é a conclusão. Se importa somente que eu creio que Jesus me salvou, independente da vida que eu levo, então eu vou continuar pecando. Isso é uma forma muito linear, muito estrita de entender. Isso, e não levar em conta as implicações que tem de Cristo viver em você e estar transformando você. Ele vai desenvolver mais essa doutrina mais para frente. E vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Agora ele vem como finalizando aqui, a gente está chegando ao fim da aula, que o quê? Não anulo, ou seja, aquela vida ali, no caso, não anulava o que Cristo fez ali. Porque a justificação era pela fé no que Cristo fez. Se eles tinham, judeus, até o Antigo Testamento, ciência de que a justificação era pela fé, agora, com a vinda de Cristo, eles sabiam agora sabiam o alvo da fé. A pessoa de Cristo era o alvo dessa fé. Comentário. Quando uma pessoa confia em Cristo para a salvação, ela participa espiritualmente com o Senhor na sua crucificação e em sua vitória sobre o pecado e a morte. John MacArthur. Pessoal, chegando assim mais ou menos para o fim da nossa aula, eu queria comentar, gente, que essa doutrina cristã da justificação pela fé ao mesmo tempo, é ela que dá paz aos vossos corações, gente. Porque se por um lado nós fomos livres da culpa do pecado, nós ainda estamos, de alguma maneira, sujeitos a um certo de poder do pecado. Ele não impera em nossa vida, mas ele ainda tem alguma influência. Se você acha que porque você pecou ontem ou anteontem e agora você já perdeu a sua salvação, você está tendo uma visão equivocada da doutrina da justificação. Enquanto você se agarra a Cristo, crê no que ele fez, que valeu não somente para a sua vida anterior, mas para a sua vida futura também, você tem aquela segurança de que não é um esforço seu. Só que essa vida agora que você vai levar vai ser tudo reflexo dessa sua nova fé. Entende? A sua vida a partir de agora é reflexo da sua fé. Só que ela não é a causa da sua salvação.
A causa da sua salvação é você acreditar piamente que Cristo cumpriu as exigências. E isso você se imagina, você crê assim, você meio que está crucificado com Cristo e ao mesmo tempo você ressuscitou com Cristo, tendo vitória sobre a culpa do pecado, sobre a morte. Isso faz com que o quê? Você tenha um tipo de segurança que não te deixa ansioso. Agora, porque eu sou cristão, tem que ter a moralidade exime e tal. Qualquer errinho que eu cometer aqui já anula tudo. Ah, se eu morrer aqui agora e não me arrepender e pedir perdão a tempo, eu já vou direto para o inferno. Não é assim. Esse tipo de coisa era o que estava fazendo a igreja de Gálatas lá, como o Paulo vem comentando, que aquelas perturbações emocionais. As pessoas que têm um tipo de fé centrada assim no seu desempenho, acaba uma hora se perturbando. Porque quando ela falha, ela se condena. Se condena a ponto, começa a se questionar, começa a refletir sobre a sua vida e faz ela se perturbar. Porque isso ainda é uma forma de estar pensando muito o quanto você merece aquilo, entende? E isso é uma interpretação totalmente equivocada do Evangelho. A sua fé em Cristo que faz você ter essa segurança de que Ele fez por você. E essa fé faz você viver no Filho de Deus crucificado pela antiga vida, numa vida transformada. Você pode ter seus descuidos, suas quedas, mas isso não anula a sua salvação. Tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, porque aqui foi o fim da aula. E agora, gente, é aquele momento onde a gente conversa, gente, sabe? Então, assim, eu quero que todo mundo aí liga o chat, né? E fala conosco. Quem quiser comentar aí, ó, fica à vontade para começar a comentar conosco aí, por favor. Irmã Santina. Marcinha, eu quero que fale, Marcinha. Dessa vez você não me escapa, Marcinha. Marcinha vai falar, manda logo. A minha mãe acabou de falar que quer falar. Pera aí, Marinete, a Marcinha primeiro. Marcinha, já tem muito tempo que eu quero que você fale. Anda. Mas eu não tenho muito para falar, não. Principalmente nesse último ponto que você falou sobre a perda da salvação. Muitos teólogos falam sobre esse assunto e eles relatam que se um crente admite que perde a salvação, na verdade ele nunca foi salvo. Aí a gente volta à estaca zero de que a salvação ela não pode ser perdida. Ela é um atributo por Cristo, feito por Cristo, e que a gente não perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Marcinha. Amém. Eu ia falar. Amém, Marinete. Pode ligar seu áudio aí, Mari. Ah, não, já liguei. Pode falar. Fala alguma coisa para me ver se tá ouvindo direitinho. Tá ligado aí? Tá, beleza. Fala bem alto, Tá viu? ligado? Tá. Todo mundo tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Ok, tô vendo o pessoal da joinha. Pode ser, Vitor? Pode. Meus irmãos, é muito importante essa questão da defesa do evangelho que Paulo faz nessa epístola, porque a epístola aos Gálatas é uma carta altamente apologética, né? Ele está defendendo o evangelho que ele recebeu de Cristo, né? Como o Vitor colocou aí bem na introdução. E a revista que eu estava olhando aqui, a lição, ela retrata, ela procurou, né? Ela procurou, como o Vitor falou, os tópicos para estar direcionando em cada ponto nessas questões. O apóstolo Paulo, quando ele vai combater essa questão da lei, uma importância a gente entender. Quando ele fala da lei, ele está se referindo à lei dietética, à lei calendário judaico e à lei do sábado. Porque ele não está se referindo à lei moral, que a lei moral essa vai ficar. Não é verdade? Porque a lei ela é dividida em moral, civil e religiosa. Que é aquela da parte dos sacrifícios. Então, quando ele vai defender, ele está defendendo isso aí que o Vitor colocou, ele está defendendo a dieta dos judeus, não como aquilo, não como isso, ele está defendendo a guarda do sábado, não precisa guardar, Jesus é Senhor do sábado, e ele está defendendo as festas, que são únicas, exclusivamente judaicas. Por exemplo, nós passamos agora recentemente pela Páscoa, não é verdade? E a Páscoa é uma festa cristã? Não, absolutamente não. A Páscoa é uma festa judaica, lá em Êxodo.
A Páscoa é uma festa judaica. E a irmã Marinete, então, e os cristãos? A nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo. A nossa Páscoa é a ressurreição do cordeiro que foi imolado. Aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito para a saída do pessoal da escravidão, prefigurava o nosso cordeiro Jesus Cristo. Então, a ressurreição dele é a nossa Páscoa. Então, é importante, o autor da revista colocou aqui a questão de judaizar a igreja hoje. Isso é muito importante o cristão entender. Nós não podemos judaizar a igreja. Nós não podemos. É muito comum a gente ouvir falar em altar, sacerdote. Isso são linguagens do Antigo Testamento. Aí, às vezes, as pessoas podem perguntar assim, irmã Marinete, quer dizer, então joga o Antigo Testamento fora e só fica com o Novo? Não é isso que Paulo está dizendo. O Antigo Testamento, principalmente na sua lei cerimonial, ele prefigurava Jesus. Como é que os irmãos do Antigo Testamento foram salvos, irmã Marinete? Como é que eles foram salvos se Jesus ainda não tinha vindo? Os irmãos do Antigo Testamento foram salvos crendo no Messias que viria. E aí, através daquela cerimônia toda lá no templo, o cordeiro, o sacerdote ia lá e imolava, os irmãos sabem, era o cordeiro que expiava o pecado. E João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando Jesus veio. Então, os irmãos do Antigo Testamento foram salvos crendo no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio. Jesus aboliu todo o sacrifício quando ele rasgou o véu. Na morte de Cristo, aboliu. Não tem mais sacrifício. Os irmãos querem saber mais sobre isso? Leiam a Epístola aos Hebreus. O autor de Hebreus dá pormenores ali do que significa isso. Então, quando Paulo combate essa questão dos judaizantes aqui, e diga-se de passagem que o judaizante foi uma pedra no pé do Paulo. Não sei se ele tinha sapato, ele não tinha sapato, não, era sandália, não era, Vitor? Ele tinha sandália, ele não tinha sapato. Mas os judaizantes perturbaram o ministério do apóstolo Paulo por conta disso. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode... Agora tem um detalhe, irmãos. A Epístola aos Gálatas trata também de liberdade. O Vitor leu aí no final que nós somos livres em Cristo Jesus, não é verdade? Isso aí para nós não voga nada, não voga nada. Mas esse mesmo apóstolo vai discutir lá em Coríntios, na Epístola a 1 aos Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10, até onde vai essa liberdade. É o que o Vitor falou. Agora, porque eu sou livre, eu vou sair por aí aprontando? Os gregos tinham esse pensamento, porque eles pensavam que a matéria era má e o espírito era bom. Então, se o espírito era bom, então a matéria podia fazer qualquer coisa. E não é assim. Então, lá na Epístola aos Coríntios, ele trata da liberdade cristã. Peraí, até onde vai essa liberdade cristã? Não é desse jeito, não. Não é porque Cristo morreu e me deu liberdade que eu vou viver a minha vida como eu quero. É o que o Vitor colocou aí agora. Está errado, não é esse pensamento que Paulo está passando aqui. Ele está passando que nós fomos livres do jugo da lei. Por quê, irmãos? Prestem bem atenção. A lei nunca foi dada para salvação. A lei não foi dada para salvação. Por que que a lei foi dada, então? A lei foi dada para que eles pudessem se organizar como nação, e a lei, teologicamente falando, serviu de aio para nos levar a Cristo, nos apontar a Cristo. Mas a lei nos condena. Ela nos mostra que somos pecadores. É por isso que o apóstolo diz, a lei não salva ninguém. Então, esse era o embate. Então, quem nos salva é Cristo. A lei chegou e apontou, né? Em algumas traduções fala tutor, aio, pegou na mão e levou para apontar Cristo. Esse é o papel da lei, não é para salvação. E o que estava acontecendo aqui é que eles estavam misturando a lei para salvação. Como o Vitor falou, aquela questão com Tito, Paulo bateu o pé e falou, de maneira alguma, Tito não vai ser circuncidado. Por quê? Porque o que estava em jogo ali, realmente, era que precisava de ser salvo, para ser salvo, o evangelho e mais a circuncisão. E de forma alguma, Paulo não aceitou. Quando ele circuncida Timóteo, era diferente o contexto de Timóteo. Timóteo é filho de mãe judia e pai grego.
e ele ia levar Timóteo, então para Paulo não ter problema nenhum. Então, esses pormenores não faziam diferença nenhuma para Paulo, porque ali o evangelho da graça de Deus, da salvação tão somente pela fé, não estava sendo colocado em risco. Então, é por isso que ele não cria problema, na verdade ele não cria, né? Ele não vê problema nenhum. Porque quando os judaizantes começaram a criar problema, aí ele enfrenta, aí a gente vê o apóstolo Paulo enfrentando. Irmãos, então, para concluir, irmãos, a minha fala, a igreja cristã do século XXI, ela não pode se render a se judaizar, porque as festas judaicas são judaicas. As festas judaicas já estão dizendo, nós não somos judeus, nós somos gentios, e pela graça nós somos salvos, mediante a fé, não é assim? Então, assim, Deus uniu nós como diz lá, na videira verdadeira, Deus nos uniu. Os galhos que estavam lá fora, Deus pegou, nós somos gentios, nós não precisamos nos judaizar. E eu fiquei apavorada esse tempo quando eu vi uma igreja usando o sacerdote lá com a estola sacerdotal. Irmãos, isso não é cristã. Isso não é uma prática cristã, de jeito nenhum. Isso foi abolido. E sabe quem que aboliu tudo isso? Senhor Jesus. Ele que aboliu tudo isso. Então, nós não precisamos carregar isso de jeito nenhum. E o apóstolo Paulo ainda faz crítica em outras epístolas dele. Ele fala assim, eles colocam fardo em cima de vocês que nem com um dedo eles não conseguem cumprir nada disso. E eles ficam colocando fardo pesado em cima de vocês. Então, às vezes as pessoas ficam pensando, eu perdi a minha salvação. Não, porque se fosse por mim, pelo aquilo que eu faço, meu Deus, a minha salvação seria insegura mesmo. Seria mesmo. Vocês não veem aí Pedro, como é que Pedro foi feito aí... confrontado com Paulo, a dissimulação de Pedro, tem uns textos que diz que ele foi dissimulado, levou um bocado junto com ele. Imagina se... Por quê? Porque o sangue que corre na veia do Pedro é o mesmo que corre na minha veia, é um sangue de pecador. Então, o fundamento da nossa fé não pode estar nas nossas obras, não tem mérito, tem que ser na de Cristo. Já pensou? Muitas pessoas que defendem que Pedro é a rocha, é o fundamento da igreja, olha que fundamento é esse aí. Fundamento fraco esse aí, que quando o gentio chegava, ele agia de um jeito, quando o gentio saía, ele agia de outro jeito. Irmãos, o fundamento da nossa fé é Cristo, o fundamento da igreja é Cristo. E sobre ela, as portas do inferno não prevalecerão. Obrigada, Vitor. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer comentar algo? Quero ver as lições que a gente tira aí. Quem quiser falar aí, levanta a mão aí e habilita o áudio. Irmão Marcelino. A Vera também. Marcelino primeiro, Vera. Temos ainda 6 minutos. Vai, Vera, vai. Pode falar, Vera. Vai. Tá bom. Quando aqui no versículo 20 do capítulo 2, ele fala, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aí, para nós, é muito importante a gente entender, porque nós sabemos com raciocínio, mas eu preciso entender com o coração. E muitas vezes nós precisamos abrir mão de certas coisas, né, da nossa personalidade, para que possamos viver Cristo. Então, o testemunho é uma dessas coisas. Nós precisamos vigiar constantemente, porque a gente vive mandando a carne descer da cruz, mas a gente não pode, não. Tem hora que dá vontade de você mandar a carne descer da cruz, a carne desce por conta própria, você manda voltar de novo, a carne volta para a cruz, que é o seu lugar. Por quê? Às vezes a gente tem tendência a dar um mau testemunho por qualquer coisinha, uma palavrinha. E as pessoas estão de olho em nós. O apóstolo Paulo fala que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Então, isso aí é gente que está olhando. Lá mesmo onde eu trabalho, tem gente que fala assim, Vera, eu vivo de olho em você. Eu vivo de olho em você para me guiar por você. E eu falo assim, mas gente, eu sou uma pessoa imperfeita, como é que vai se guiar? Não, porque a gente vê a sua atitude, seu comportamento e a gente seguir por aí, para a gente ser melhor. Quer dizer, olha a responsabilidade colocada sobre a minha vida. Então, eu tenho a obrigação de ser uma cristã mesmo, autêntica, daquela que serve ao Senhor. Eu sou perfeita? Não, porque eu já deixei claro para todo mundo, não sou perfeita. Cada um tem as suas carniças e eu tenho as minhas também. Eu tenho que me livrando à medida que vou conhecendo a palavra de Deus. Cada vez que a gente faz um estudo, a gente precisa ver em que vai se corrigir, né? Então, essa questão do testemunho é muito importante. Por quê? Às vezes nós temos a tendência a querer ser os primeiros, às vezes nós temos a tendência de não admitir que ninguém nos ofenda. Aí eu não aceito ninguém pise no meu calo. Olha, você às vezes tem que aceitar a pisada no calo e ir embora com o calo doendo.
né? Alguns não levam desaforo para casa, mas às vezes você tem que embrulhar o desaforo no lencinho, enfiar no bolso ou na bolsa e vai quietinho para casa. Por quê? Porque quando você se cala, Deus vai agir, né? Deus vai te abençoar e vai abençoar outra pessoa, às vezes até esclarece para outra pessoa o que é. Então, nós não podemos viver da maneira que nós queremos, porque é Cristo quem vive em nós e não nós. Então, nós precisamos perceber no dia a dia a vontade de Cristo para viver de acordo com a vontade de Cristo. E reiterando, não que sejamos perfeitos, que nós não somos, nós temos nossas falhas, mas precisamos ir corrigindo a cada dia para a gente ir caminhando o caminho da perfeição, né? Até atingir o alvo que Paulo fala, que é quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, esse versículo, ele fala profundamente a minha vida. Toda vez que eu tenho a tendência a querer agir da maneira que eu desejo, eu penso logo assim, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então, eu tenho que puxar as rédeas e viver de acordo. E sempre perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele falaria? Né? Então, às vezes a gente dá um escorregão aqui e ali, mas a maioria das vezes nós precisamos estar concernente, vivendo concernente ao Evangelho de Cristo, porque nós somos uma carta que as pessoas vão ler. Então, nem sempre a gente pode abrir a boca para falar do Evangelho, mas as pessoas vão perceber Cristo em nós. Então, às vezes a gente abre a boca e fala besteira, mas se a gente viver de acordo com o Evangelho, sempre as pessoas vão querer estar próximas de nós, vão ser atraídas por nós e vão querer viver uma vida segundo aquilo que nós vivemos. Vão querer procurar saber a razão da nossa fé. Amém, irmã Vera Obrigada. Natália. Deixa eu falar. Irmão Marcelino, a gente tem 2 minutos, então tem como você dar o seu comentário e orar encerrando a aula? Marcelino? Sim, irmão. Ok? Sim. Aí você tem 1 minuto e 50. Aí pode falar a sua lição e também já orar encerrando, pode ser? Pode ser. Eu faço as minhas palavras da Vera e da Marinete, porque eu sempre tenho isso no meu coração. E esses homens aí, que Pedro, que viu, conviveu com a essência, com aquilo que é perfeito, mas a essência de Pedro era humana. Então, assim, a Vera falou excelentemente aí no contexto de dar o testemunho. Então, assim, para que eu fui chamado? Qual é a minha ideia de representar o reino dos céus na terra? Então, assim, difícil como ela falou na questão de descer da cruz, desce da cruz, sobe, desce, nossa, misericórdia. Tem momento na vida da gente que tem que tomar muitas decisões, e é o ser humano mesmo, mas só que com Cristo Jesus tem que ser na frente, porque senão você não consegue subsistir, você não consegue entender certas provações. E outra, tem momento que não é o capeta, não. Não é o capeta, realmente é o teste diário que aparece na tua vida. Então, se eu sou nova criatura, se eu professo esse Cristo poderoso, verdadeiro, que morreu, ressuscitou, para que eu tenha vida em abundância, então eu tenho que realmente, Vera, pegar o desaforo, enrolar no papel e amarrar ele bem amarradinho, botar na bolsa e caladinho. Senão eu tô tipo assim, chegou o gentil, eu vou para o lado gentil, chegou o outro, eu vou para o lado do outro. Então, assim, é a necessidade que nós temos. Rapidamente, nós temos nosso presidente, né? Um cara supostamente cristão. Nossa, tá assim, pastores de renomes ao redor dele, dando conselhos e tal. Mas até agora ninguém disse, ô cidadão, joelha.